maior erro que eu cometi em 2025 não foi por falta de competência, não foi por falta de capacidade, coragem ou habilidade, mas foi por deixar tudo para depois. Talvez esse tenha sido também o seu maior erro e isso tem atrasado os resultados que você deseja obter na sua vida, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final desse vídeo, porque certamente o que nós falaremos aqui pode de alguma forma te ajudar a identificar esse inimigo na sua vida e a, de uma vez por todas, resolvê-lo, colocando assim a sua própria vida no caminho dos resultados que você tanto deseja obter. 2025 tinha tudo para ser um ano extraordinário, maravilhoso. Muitos planos, bons projetos, boas ideias que certamente, se implementadas, teriam sim o potencial de ter transformado a minha vida. Mas, como a maioria das pessoas, eu caí numa armadilha silenciosa. Armadilha essa: depois eu faço, deixo para depois, amanhã eu resolvo, semana que vem eu inicio. E o problema aqui não é adiar uma tarefa, um problema a se resolver. O problema aqui é adiar a vida. E procrastinar, quando você olha, não parece ser tão grave, não aparenta ser um pecado, não aparenta ser perigoso. Mas o problema é que a procrastinação mata todos os dias milhares de sonhos, milhares de projetos, milhares de transformações de vida. Porque quando eu e você deixamos de fazer aquilo que precisamos fazer, consecutivamente nós estamos deixando de conquistar aquilo que é para ser conquistado. E aí, quando eu vou analisar o porquê de não alcançar, não conquistar, não realizar as coisas, eu vejo que não é por falta de fé, não é por falta de coragem, talvez, não é por falta de capacidade, habilidade ou skills necessárias para fazer o que precisa ser feito, mas é por medo. E quando eu falo que é por medo, que a gente não age por conta de medo, você pode se perguntar: mas Paulinho, como assim você, sabendo que se você fizer tal coisa, isso vai mudar a sua vida, como que você tem medo de tomar essa atitude? Sendo que, pelo contrário, deveria, né, ir com toda a coragem do mundo, porque isso mudaria a sua vida. E é exatamente aí que mora o inimigo, né? O grande desafio. A verdade é que muitas vezes nós acostumamos-nos tanto, sabe, em viver uma vida de busca, de busca, de busca, sempre correndo atrás, que às vezes nós temos medo de fato e de verdade de alcançar esse objetivo, de alcançar e obter esse resultado, e aí as nossas vidas perderem sentido, perderem significado. E aí, devido a isso, a gente não faz o que tem que ser feito, porque a gente tem medo de se resolver na vida. Você vai ver que muitas vezes uma pessoa que tem muitos problemas financeiros, você vai conversar com ela, ela vai te falar que, poxa, como eu gostaria que a minha vida transformasse, a minha vida financeira mudasse. Mas aí ela, no decorrer do dia a dia, no day by day, ela não faz o que tem que ser feito. Por quê? Porque ela tem medo de, inconscientemente, obter os resultados, e em obtendo os resultados, ela agora não ter mais significado para a vida, não ter mais sentido para a vida, não ter mais o porquê levantar no outro dia, já que agora ela não precisa mais se levantar da cama cedo para ir atrás daquele resultado, daquele objetivo, porque ela agora já alcançou aquele objetivo. É como aquelas pessoas, né, que ganham ou ganharam na Mega Sena e obtêm ali um grande valor financeiro, né? No outro dia elas acordam, elas levantam, e agora a vida delas não tem mais aquela razão de ser, de ir atrás, sabe? E agora tudo está entregue nas mãos dela, tudo está fácil nas mãos dela, tem direito a tudo, né? Consegue tudo o que quer, e aí daqui a pouco elas
dão um jeito, arrumam um jeito de estragar tudo aquilo, de perder tudo aquilo, para novamente voltarem a correr atrás daqueles objetivos novamente, porque isso lhes dá sentido de vida, isso lhes dá propósito de vida, né? Então, de posse desse entendimento, a gente percebe que muitas vezes, na maioria delas, deixar para depois, procrastinar os nossos planos, sonhos e projetos, nada mais é do que uma forma bonita, né? Do que uma maneira maquiada de fugirmos da responsabilidade de crescermos, porque isso exige de nós compromisso, disciplina, foco, existe de nós coragem, e muitas vezes a gente não quer tomar esse tipo de ação e nos vestirmos com essas roupas, né? Porque isso vai exigir algo a mais de nós. E aí, sabe o que mais dói? Eu estou falando isso aqui com vocês, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 30 de dezembro de 2025. Eu não sei quando é que você está vendo isso, ok? Mas sabe o que mais me dói? O que mais me dói é saber que eu sabia tudo o que eu precisava fazer e não fiz. Quando eu te falo que eu não fiz, isso implica nos resultados que eu desejei obter nesse ano e não obtive. E não foi por falta de fé, não foi porque dependia de A, de B ou de C. Não foi, não aconteceu porque eu não fiz o que eu sabia que eu deveria fazer. E a recompensa disso nada mais é do que frustração, peso na consciência, aquele sentimento, sabe, de sempre estar correndo atrás, sempre estar correndo atrás, depois e nunca à frente dos resultados que a gente sabe que podemos alcançar, que a gente sabe que temos condições plenas e capacidade de alcançarmos, mas por conta desse deixar tudo para depois, sempre para depois, os resultados também vão ficando sempre para depois. 2025 está terminando. E o sentimento é esse. E aí, eu estava aqui refletindo a respeito dessa situação, dessas coisas, né, desse ano de 2025. E uma frase que me veio à mente, que eu gosto muito dessa frase, falo muito ela aqui nas minhas conversas, e hoje serviu para mim mesmo essa frase que diz que a vida não é daqueles que falam, mas sim daqueles que fazem. De repente vocês vão ver na claridade aqui, nem tá aparecendo meu dedo, é o sol que tá batendo, eu precisei virar o carro de posição, né? Tô para sair daqui agora do trabalho que nós estamos fazendo, mas foca aqui comigo que o conteúdo é o que interessa. E aí, ou seja, qual é a aplicação desse pensamento, né, de que a vida não é daqueles que falam, mas sim daqueles que fazem? É que eu e você precisamos, então, falar menos, fazer mais. Pensar menos, agir mais. Entende? E é isso que eu tenho tomado para mim como decisão mesmo, sabe? Para minha vida. Não apenas após o ano virar, não apenas para 2026, não, já começando a partir de hoje. É por isso que eu parei aqui agora, liguei essa câmera e estou aqui falando com vocês. Porque a vida não é daqueles que desejam, que sonham, né? Que falam, a vida é daqueles que fazem. E eu não tenho dúvidas de que você também não quer apenas ficar no mundo das ideias. Você não quer fazer parte daquele grupo que fala muito e faz pouco, que sonha horrores e não realiza nada. E não realiza nada, porque melhor do que sonhar é realizar os nossos sonhos.
Sonhar é muito bom, né? Sonhar nos dá o ímpeto, nos dá o gás, sabe? A motivação. Porém, de nada adianta eu e você gastarmos energia, tempo das nossas vidas sonhando, sonhando, sonhando e não realizando nada, porque o que nos dá a alegria, o que nos dá o proud, o senso de prazer, de orgulho de nós mesmos, é aquilo que nós obtemos de resultado, são as conquistas, são os sonhos que nós realizamos. Então eu não tenho dúvidas de que você também quer fazer parte desse grupo. Você quer sair do lado daquelas pessoas, do grupo daquelas pessoas que apenas sonham, tem sonhos lindos, maravilhosos, e não apenas sonho, você sabe que você tem habilidade, tem capacidade, tem coragem para ir mais além, para obter mais dessa vida. Mas muitas vezes não conseguem resultados. Eu tenho certeza que você quer sair desse grupo, sabe? E quer ascender, quer entrar, quer participar do outro grupo que sabe que tem capacidade, sabe que tem as skills necessárias, mas não apenas sabe, faz uso disso e realiza, e obtém, e alcança os resultados, os sonhos, as vitórias desejadas. E aí, eu preciso te lembrar que talvez Deus já tenha falado inúmeras vezes com você de que é o seu time, de que é a sua hora, de que é a sua vez. Entende? Mas aí você sempre, né, dizendo, depois eu faço, depois eu ligo, depois eu ajo, depois eu dou o passo, depois eu tomo a atitude e continua procrastinando, né? Esse sonho, esse projeto que muitas vezes não nasceu no seu coração, nasceu no coração de Deus e Deus plantou ele no seu coração, esse sonho, esse plano, esse projeto. E você fica, né, esperando aí a oportunidade perfeita, a porta mais bonita, né, a chance, sabe, mais correta, o momento mais adequado. Mas posso te falar uma coisa? Esse momento mais adequado não vai chegar. A porta mais bonita nem sempre vai ser ela, nem sempre vai surgir. A hora perfeita não existe também, né? A hora de agir é hoje, é aqui, é agora. Se esse vídeo chegou para você, pode ter certeza que esta é a resposta de Deus para você. E aí eu fico pensando e lembrando em quantas vezes eu mesmo já deixei de agir esperando uma melhor oportunidade, né? A oportunidade mais certa, porque muitas vezes a gente tem aquela incerteza, insegurança, né? Aqueles velhos ditados, né? De sabedoria popular, mas vale um na mão do que dois voando, e aí você vê 10 passando na sua frente, você, não vou arriscar, com medo da oportunidade, né? Quantas vezes isso já aconteceu comigo também, sabe? Tô falando isso aqui com vocês, mas compartilhando a minha história, né? Então, muitas vezes é assim, Deus tem colocado já oportunidades nas nossas vidas, nos nossos caminhos, mas a gente com medo ou por falta de sabedoria mesmo, né, maturidade para identificar aquela oportunidade, aquela porta, né, como a porta é a oportunidade que Deus colocou diante de nós, a gente não age. Quantas vezes você ficou esperando e Deus, né, colocou ali e você não enxergou e não, essa aqui não parece ser tão bonita, né? E aí quando eu falo disso aqui com vocês, de agir, né, de agarrar as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós, me vem, né, à memória a experiência de Davi, né, o rei Davi da Bíblia. Para todo o exército, na verdade, exército não, né? Para toda a nação de Israel, Golias era um problema de 3 metros de altura, né? Um problema de 3 metros de altura. Mas para Davi era uma oportunidade de 3 metros de altura. Para muitos, quando olharam ali para Golias, né? Falaram, poxa, mas ele é muito grande, não vai ter como derrubar ele. Para Davi, né, a fala de Davi foi o quê? Ele é muito grande, não tem como errar, entende?
Então, Deus certamente já tem colocado as portas, as oportunidades para mudar as nossas vidas na nossa frente. O problema é que a gente não tem decidido, né, entrar por essas portas, por esperar uma outra porta, por esperar uma outra oportunidade, por, não, amanhã eu faço. Então, se esse vídeo falou com você, tem falado com você, escreve aqui embaixo: eu não vou deixar para amanhã o que eu devo fazer agora. Compartilha aqui embaixo, escreve assim se você vai se comprometer, não é comigo não, não é com esse vídeo não. É com a sua vida, é com os seus sonhos, com o seu futuro. E por que não? Futuro dos seus filhos, da sua família. Escreve aqui embaixo: eu não vou deixar para depois, eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Fazendo isso, você está se comprometendo com você mesmo. E para a gente encerrar, eu não poderia de compartilhar também com vocês uma palavra que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, que nos diz assim: que tudo quanto vieres à tua mão para fazer, faze-o com toda diligência, com toda prontidão e com toda a tua força, porque na sepultura, para onde um dia eu e você iremos, todos nós iremos, não há trabalho, não há labor, não há nada, não haverá mais tempo para fazermos, vivermos e desfrutarmos de tudo aquilo que eu acredito, sabe, que não é apenas o que nós desejamos, né, mas de tudo aquilo que Deus deseja que nós vivamos também nessa terra. Então é isso. Esse é meu vídeo de reflexão, né? Esse é um vídeo de desabafo aqui, abrindo mesmo meu coração para compartilhar com vocês qual foi o meu maior erro nesse ano de 2025 e o que e como eu pretendo resolver, e eu vou resolver esse problema, tá bom? Então, espero que tenha feito muito sentido para você e abençoado a sua vida. Se sim, você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui. Fazendo isso, você demonstra, né, que realmente faz todo sentido continuar gravando esses conteúdos aqui. Toca na setinha também, envia para aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem antes de virar o ano. Antes de virar o ano de 2025. Ou se já tenha virado, né, o ano assim, quando você está vendo aqui. Da mesma forma, toca também nessa setinha e manda para aquela pessoa, porque fazendo isso você vai ser um canal de Deus para abençoar a vida dela, tá bom? Então ficamos por aqui, faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família, e nos vemos no próximo vídeo.